fazer uma provocaçãozinha? Por favor, faça todas. Tá, entendi, maravilha, realmente, formou as democracias liberais, coisa andou. Mas hoje, a gente não vive um momento que essas democracias liberais estão em xeque, até certo ponto? Se a gente for pensar do ponto de vista cabeludo esse assunto. Geopolítico e global, a gente lutou tanto por isso, né? E a gente vê, depois de 200 anos, 300 anos, um novo autoritarismo surgindo, ganhando espaço, e essas repúblicas, democracias, monarquias democráticas, liberais, constituição, do jeito que você quiser falar, estão perdendo espaço. Isso não é um problema também? Deixa eu pegar só uma frase famosa para ensejar essa sua resposta. Perguntaram pro Benjamin Franklin, isso é história real. Que tipo de regime vocês estão pensando para nós? Uma pessoa lá perguntou para ele na época do Congresso, da Junta, e ele responde: a democracy, if you can keep it. Uma democracia se vocês puderem mantê-la. E o Thomas Jefferson fala outra: a democracia é uma árvore que deve ser regada de tempos em tempos com o sangue de tiranos. Exato. De fato. Ou o preço da liberdade e eterna vigilância. Eles tinham essa visão. É lógico que eles entraram em guerra para isso. Exato. Eles tinham uma visão belicosa da defesa de desculpa. E eles estavam num momento também que precisavam disso, né? Porque tinha francês querendo tomar poder, tinha, enfim, o mundo todo estava de olho naquele. Na verdade, assim, a coisa que os Estados Unidos fez foi tão única e tão revolucionária que todo mundo olhava aquilo ali e falava assim, cara, não vai dar certo. Como é que você vai criar um federalismo tão amplo, onde você tem tanta pouca cola para juntar tudo isso, sem você criar minis republiquetas dentro do seu país? É impossível fazer isso. Só que eles não contavam com um fator que é muito importante. O americano, ele tinha entendido o espírito do negócio. Os caras que pisaram aqui na América do Norte, eles viram a ameaça inglesa da taxação ao vivo, todos praticamente sofreram aquilo, e todos viram acontecer. Então eles falavam o seguinte, cara, ou a gente concorda minimamente, porque veja, logo depois vai vir outra guerra, né, a guerra aí do... 1812? Exato, a guerra de 1812. A gente tem que ter um mínimo de concordância. Então, a cola era a cultura. Por isso que é muito fácil você reconhecer o americano fora do país. O jeito dele falar, você já percebe. Fucking Yankees. Exato. Cara, você nota um americano só do jeito dele falar. Eu não tô falando de sotaque, não. Tô falando dos princípios dele. Só para colocar, porque a guerra de 1512 foi causada que a marinha inglesa abordava os navios de todo mundo que ela achasse que fosse americano e outros navios, ele era pegado para trabalhar para a marinha inglesa. Se eles quiserem, esse era o modus operandi. Exato. E isso ensejou a guerra, por isso você está falando isso, desculpa. Exato. E era uma coisa tão bizarra que o cara saía para trabalhar de manhã e não sabia se ele ia voltar de tarde. Então, assim, era uma coisa pesada. Mas, só para responder a sua questão da democracia liberal. A gente está vivendo um tipo de modelo totalitário. Isso é polêmico, mas já que vocês me trouxeram para falar disso, vou falar. Vamos lá. A nova ditadura, ela tem duas diferenças básicas, assim. A primeira dela é que ela tomou para si o bastião de defensor da democracia, que é uma coisa sensacional. Né? É o cara que defende a democracia surrando todos os princípios dela. Né? De hoje em dia. Exato. E o segundo modelo é o seguinte, você concentra o poder tão alto, mas tão alto na escala política, geopolítica, que você não tem como combatê-la. Eu vou te explicar. Se hoje a ONU determina que 5 grupos de países são medonhamente renegados pela comunidade internacional, o que você faz? Você morre. Você não recebe ajuda internacional, você não consegue fazer... O SWIFT não vai funcionar para você. Sim. Você não consegue sobreviver, você não consegue pagar suas contas internas. A Rússia se virou, hein? Não, mas porque a Rússia é um continente sozinho, né? A Rússia, eu costumo falar, a Rússia é o tipo de país que você precisa estudar à parte. Assim, você tem que estudar todos os países, aí você fala, na Rússia, então vamos passar pro próximo bimestre. Né? Porque, vai precisar de umas 3 vidas. Porque é uma coisa assustadora. A Rússia, ela tem tanta diversidade econômica e de todos os tipos de diversidade dentro do país dela, que ela é quase um planeta diferente, assim, junto com a China, né? Pois bem. Então,
o poder que está na ONU, por exemplo, é um poder tão grande, mas tão grande, que Carlos Magno nunca sonhou ter esse poder. Nunca. Ele que tentou dominar o mundo. Ele nunca sonhou que ele ia ter o poder de chegar sei lá, vou dar um exemplo aqui. Chegar na Irlanda do Norte e do Sul e dizer o seguinte: olha, a partir de hoje não tem mais Irlanda do Norte e do Sul, porque ele tem o poder de fazer isso. E acabar com as fronteiras, acabou. Vou chegar num país da África, da África, e determinar qual vai ser o líder. Hoje a ONU tem esse poder. Então, cara, o poder que a ONU concentrou em si é um poder tão grande, mas tão grande que a gente não tem par na história. Se você tentar comparar, por exemplo, o Império Romano, não chega perto. O que é o Império Romano perto da ONU? Então, assim, só para terminar, a democracia liberal, ela tá tendo que lidar com um colosso que nunca a gente foi visto na história da humanidade, que foi a concentração máxima de poder que a gente fez. E veja, você sabe o que é interessante? Quando a gente fala sobre soberania, o que a gente pensa, basicamente? Eu penso em limite territorial, liberdade econômica e liberdade cultural. É os 3 princípios que eu penso de soberania. É claro que inclui outras coisas, mas basicamente são isso, né? Hoje, a ONU cria cartilhas e entra no seu país para ditar o que você tem que ensinar para o seu filho. Se a ONU quiser te quebrar economicamente de hoje para amanhã, ela quebra. E se ela quiser causar ou colocar em dúvida as suas fronteiras, ela coloca. E é louco, porque ela não foi criada para isso. Não. Ela foi criada para garantir uma paz mundial. E ela não consegue garantir a paz mundial. Ou seja, veja, qual que é o poder da ONU hoje para resolver o conflito Israel-Palestina? Ou para resolver o conflito Ucrânia e Rússia? Que é o que teoricamente ela foi criada para. Não, eu digo mais. Ela tá vendo o Maduro fazer o que ele tá fazendo. O que fucking está fazendo a ONU vendo o Maduro fazer o que ele... Não, vamos pegar outro cara, que pra mim é mais bizarro ainda. Existe um conselho da ONU, criado lá dentro da ONU, que é só pra lidar com liberdade religiosa e liberdade cultural. Só pra isso. Os caras comem, dormem e cagam pensando nisso. Eles são pagos, muito bem pagos, só pra isso. Lá na Nicarágua, eles estão prendendo padre, freira, pastor, freira de 90 anos tá indo pra cadeia, bispo tá indo pra cadeia, sem nenhum tipo de julgamento, cara. Só porque o cara é católico. É porque, assim, tá aprendendo outras religiões, mas a católica é o mais... E o que a ONU tá fazendo? Nada. A ONU não fez nada. Os Estados Unidos, ele cria embargos para tentar sufocar as ditaduras. A ONU não faz nada. Aí cria um textinho de internet e coloca... Então, assim, o poder da ONU é seletivo também. Eles ajudam quem eles querem. Então, assim, não é que a democracia liberal tá falhando. Cara, pelo amor de Deus, quem tem a democracia hoje mais garantida, a democracia real, a Venezuela ou a Inglaterra? Quem tem a democracia mais garantida hoje? A Estônia ou a Geórgia? Pô, não tem comparação. A democracia liberal é a única que funciona. Não tem modelo. Mas isso é para quem é do Ocidente. Não, mas até mesmo no Oriente. Se você for pensar, o que o Japão fez depois da Segunda Guerra Mundial? Ele adotou o modelo ocidental. E só é o Japão por causa disso. Não, mas é só o Japão também, né? Porque não, sim, mas é o que conseguiu fazer isso. Mas eu acho que a Coreia do Sul também. A Coreia do Sul. E a China tem uma questão interessante, vamos falar do elefante na sala. A China tem uma questão interessante porque ela é a que mais tirou gente da pobreza, o país que mais tirou gente da pobreza nos últimos 10, 20 anos, vamos colocar. 10 com certeza, na última década com certeza. E nós estamos falando de uma quantidade grotesca. E fez milionários e alguns poucos bilionários também, historicamente falando, é surreal. E se levantou, desindustrializou os Estados Unidos, pegou um monte de coisa para si, tem portos, comprou pneus na coisa, comprando porto, construindo base militar na Argentina e um monte de projeção de poder para tudo quanto é lado. Se você for perguntar para o chinês raiz, aquele que é confuciano de certa forma, entende o comunismo com características chinesas de uma forma ok e está feliz pela liberdade econômica que até agora existiu. Ele tá achando a China do caralho e achando o Ocidente decadência pura. Né? Nessa dicotomia. Olha o problema. É um problema, né?
É porque a China, ela adotou o que deu certo do Ocidente. Exato, né? sem dúvida. A China é inteligentíssima. Tanto que quando eu escuto alguém criticar a China, eu falo assim, cara, eu entendo sua crítica, mas eu admiro eles. Porque eles pegaram algo que funcionou e abandonam aquilo que funcionou. Vai lá na China e prega transgênero pra eles. Mas eles não fizeram isso de uma forma democrática e liberal. É só isso que é o ponto. Mas o que é legal... Não. Eu entendo, eles pegaram o que funcionou. Beleza. Não, o que funciona... Eles usaram o capitalismo de uma forma bem feita. Agora, não é uma democracia liberal, caralho. Não é. Por mais que ela deu certo, você prefere morar lá ou morar numa democracia liberal? Não, lá não tem liberdade de imprensa. Tem um livro famosão que era um artigo de um cara chamado Francis Fukuyama. Acho que esse é o grande chance. E o livro é famosão. E o livro é O Fim da História. Um ensaio chamava-se O Fim da História, veio um livro. E ele coloca enquanto o destino final das nações, a última contemplação política que uma sociedade poderia ter, seria o liberalismo. E depois disso não tem coisa melhor, não tem coisa mais gostosa, não tem coisa mais crocante, Cereja do bolo. Não tem aquele cheirinho, né? Cheirinho de pão fresco, a de pão amanhã. Picanha do churrasco. A textura da picanha não tem essa gostosura. Não, mas é mais gostoso. Eu tenho algumas críticas à China que é o seguinte, por favor, não me matem, né? Enquanto eu estiver dormindo. Que é isso, façam isso. Que é o seguinte, quando você fez a Revolução Cultural na China, Mao Tse Tung fez, eu li um livro que eu indico pra todo mundo tem que ler livro, nem que leve 10 anos, que é um livro com umas 900 páginas, que é a biografia do Mao Tse Tung. Cara, aquela biografia é sensacional, principalmente porque foi feito por 2 dissidentes historiadores. Então o cara... Eles realmente escreveram uma crítica a Mao Tse Tung, mas eles se atentam muito a fontes primárias. Então é o tipo de crítica que você pode amar a China, mas é difícil você bater de frente com a crítica, porque o cara tá citando fonte ali, ó, você não concordou, mas você vai discordar da fonte primária, então é foda. Então assim, o livro é sensacional. E quando você faz a revolução lá cultural, cara, o país inteiro viveu uma miséria que ele cita lá no livro, que vai às decadências do canibalismo mesmo. É o tipo de fome que nós aqui no Brasil nem conseguimos imaginar, né? Que é uma fome, inclusive, que dizem que hoje existe na Coreia do Norte, né? Mas enfim, então chegou nesse nível. Então quando você fala para mim que a China tirou em massa o povo da pobreza, assim, você fazendo as mudanças corretas não é difícil, porque da miséria do canibalismo para sair para um mínimo de dignidade, se você mexe uns pauzinhos corretos, você consegue, né? Isso significa que a grande população tem boa existência? Eu já duvido. Mas mas o que é muito importante de você pensar na China? A China foi muito inteligente economicamente. Por quê? Porque ela dá liberdade econômica para o país prosperar. Tira a burocracia, que é o que a gente insiste no Ocidente em criar. A China retira burocracias. Só que no final do dia, se ela estalar o dedo, tudo é dela. Então é o tipo de política econômica que é muito cômoda para o Estado. Porque ela faz o país prosperar, mas na hora que ela quiser, se ela quiser, ela toma.